Eu gosto de Cristo. Eu não gosto dos seus cristãos. Seus cristãos são tão diferentes do seu Cristo. A palavra cristão tem origem no grego Christianos e no latim Christianus, significando literalmente seguidor de Cristo ou pertencente a Cristo. Então vamos ver se os cristãos realmente estão seguindo a Cristo. Cristo nos deu um novo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cristo disse para amarmos os nossos inimigos e não nos vingarmos. Cristo pregou contra todo tipo de discriminação. Cristo disse para não usar a igreja para política e para não militar por coisas materiais. Cristo disse para não pagar o mal com o mal, e o que devíamos fazer era pagar o mal com o bem. Cristo disse para não se envolver em discussões tolas que só servem para gerar brigas. Cristo disse para não julgar, para que não sejamos julgados. Cristo disse para não falarmos mal dos outros. Cristo ensinou a não condenar os pecadores, mas perdoá-los e ensiná-los a não pecar mais. Cristo nos ensinou a não sentir raiva das pessoas. Cristo nos ensinou a não reclamarmos e em tudo dai-mos graças. E por fim, Cristo nos ensinou a não transformar a casa de Deus num convênio de ladrões. E aí, pessoal, vocês notaram alguma diferença entre o que Cristo ensinou e a pregação e o comportamento dos cristãos? Porque eu notei muita diferença. O que estamos vendo são cristãos pregando ódio. Estamos vendo cristãos falando em uma espécie de guerra santa contra os outros, sendo que, como disse o Papa Leão XIV, jamais a guerra é santa, somente a paz é santa, porque é desejada por Deus. Estamos vendo as igrejas em todo o cristianismo virando um palanque de políticos, não importando o aspecto, e sendo que muitos deles vão contra o que o Evangelho nos diz. Estamos vendo, principalmente no meio protestante, pastores explorando os fiéis e cobrando muito dinheiro deles. Estamos vendo a tal teologia da prosperidade, dizendo que se você é rico, você está na bênção, e se você é pobre, está na maldição, sendo que Jesus Cristo mesmo disse: felizes sois vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Estamos vendo a tal teologia da libertação pregando que tudo na igreja tem que ser para os pobres, sendo que o Senhor teve servos riquíssimos. Estamos vendo os fiéis cristãos agindo completamente ao contrário das coisas que eu mencionei no começo do vídeo. Mas aí fica a pergunta: por quê? Por que os cristãos estão agindo assim? Eu não conheço o individual de cada um, gente. Mas aqui vou falar de umas coisas que eu notei em mim que estavam fazendo eu agir assim. E aí vocês veem se isso se encaixa também com vocês. Primeiro, a oração. Muitas pessoas não rezam, ou rezam somente na hora de dormir e de acordar. E no resto do dia se esquecem completamente de Deus e de viver como Ele mandou. Isso acontece porque as pessoas têm uma ideia de que a oração é um evento isolado, que começa e termina nos poucos minutos de nosso dia que reservamos, e que Deus está somente no céu, muito distante de nós. Porém, isso está longe de ser verdade, pessoal. Como nos diz São José Maria de Escrivá, Deus nos chama através das circunstâncias da vida diária. Todos nós sabemos que há mais de 2000 anos atrás, Deus se fez carne e habitou entre nós. Porém, a princípio, a Bíblia nos diz que Deus é espírito, ou seja, imaterial.
Deus é onipotente e onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares e sabe e escuta tudo o que pensamos e falamos. A Bíblia também nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então é preciso que a gente saiba, Deus, de modo real e explícito, está sempre com você e literalmente está em você. Isso não é uma figura de linguagem, é literal. Saiba que Ele está em você e com você. Gente, não entendam errado, eu não estou falando aqui que a gente é Deus, de maneira nenhuma. A gente é criatura e Ele é o Criador. Eu também não estou falando que Deus é uma força. Ele não é. Ele é pessoal. Ele é 3 pessoas. O que eu estou querendo dizer é que a gente, ou para falar diretamente para vocês, você tem Deus todo dia e toda hora. Por isso devemos rezar sem cessar. E outro detalhe, lembre-se que as coisas de Deus não são Deus. Muitas vezes você passa horas vendo vídeo de pregações de padres e influencers cristãos nas redes sociais, porém o seu coração está muito longe de Deus. Porque de tanto ver essas coisas de Deus, você acaba se esquecendo do próprio Deus. Segundo, a pregação do medo. Hoje em dia se tornou comum as pessoas pregarem para converter os irmãos, pregarem sobre o inferno e sobre os sofrimentos que a pessoa vai ter por toda a eternidade caso não mude de vida. E eu compreendo que essa pregação é necessária no mundo atual, uma vez que ele tem cada vez mais se distanciado de Deus. Porém, esse tipo de pregação tem um problema gigantesco. Ele gera a chamada contrição imperfeita, que é quando a pessoa se arrepende dos seus pecados somente por medo do inferno, e assim vive com medo de estar pecando e ser condenada. E isso, por sua vez, gera o escrúpulo, que é achar que tudo é pecado. E assim a pessoa vive paranoica e começa a achar que certas coisas que não são pecados, como escutar músicas circulares, beber bebidas alcoólicas, fazer tatuagem, assistir animes e filmes de terror, dentre muitas outras coisas, são pecados e afastam-a de Deus. Porém, gente, só para falar dos exemplos que eu citei, beber não é pecado. O pecado é se embriagar. Escutar músicas seculares não é pecado. O pecado é escutar músicas que afetem a sua fé. O pecado não é fazer tatuagens. O pecado é o que você tatua no seu corpo. Assistir animes e filmes de terror não são pecados. Pecado é assistir qualquer coisa que afete a nossa fé. E assim por diante, gente. A fé ideal não é aquela que gera a contrição imperfeita, mas sim a contrição perfeita, que é aquela onde a pessoa não se arrepende por medo do inferno, e sim por não aguentar a simples ideia de ofender a Deus, de tanto amor que sente por Ele. Vamos ilustrar aqui com um pai e 2 filhos, Deus sendo o pai e nós sendo esses 2 filhos. O pai ama infinitamente e incondicionalmente os filhos e quer ver o melhor para eles, quer ver eles felizes. O primeiro filho tem muito medo do pai e por isso não faz nada contra ele, com medo que ele o castigue. Já o segundo filho ama muito o pai e por isso não faz nada contra ele, por amá-lo e não querer de maneira nenhuma ofendê-lo. Está vendo a diferença dos 2? Ambos não estão fazendo nada de errado, mas os motivos por trás disso os tornam pessoas completamente diferentes. Por isso, nós temos que viver como santos. O segundo filho, que não faz o errado por amor ao pai, e por isso vive feliz. E como conseguimos fazer as pessoas fazerem a contrição perfeita? Fazendo elas conhecerem a Deus, conhecerem quem Ele realmente é,
conhecer o amor de Deus ao nos criar, conhecer que Ele está sustentando o mundo a todo momento, e se Ele tirasse o seu sopro um só segundo, tudo deixaria de existir. Conhecer que Jesus Cristo derramou o seu sangue por todos nós na cruz, numa atitude repleta de amor, para que possamos estar junto com Deus. Ele deu o seu sangue por nós. Terceiro, as atitudes. Por fim, pessoal, muitas pessoas vivem militando pela fé, entrando em discussões acaloradas para defender, entre aspas, Cristo, xingando de todo jeito, condenando as outras pessoas ao inferno, tendo um ódio profundo pelo resto da criação, como por exemplo os animais e as plantas, e achando que assim vão converter alguém. Porém, esse não é o jeito que Cristo nos ensinou. Devemos respeitar todas as pessoas. Você deve sim tentar convertê-las, mas não é brigando e tentando enfiar o evangelho goela abaixo da pessoa. É dando exemplo na sua vida, rezando para essa pessoa e tentando convencê-la, mas nunca batendo de frente com ela. E para mostrar como deve ser, eu vou usar aqui um exemplo de quem deve ser aquele que mais viveu profundamente o que Cristo disse: São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, quando se converteu, renunciou a tudo. Como esposa, escolheu a pobreza. E poucos homens na história transpassaram tanta alegria de viver como São Francisco de Assis. E um dia, quando São Francisco de Assis caminhava com o Frei Leão, vindo de Perusa para Santa Maria dos Anjos, durante um rigorosíssimo inverno, Francisco o chamou, pois seu companheiro andava muito mais à frente, e lhe disse: Irmão Leão, ainda que o frade menor desse o maior exemplo de santidade e boa edificação em toda a terra, escreve que isso não é a perfeita alegria. Andando mais um pouco, torna ao chamar: Ó irmão Leão, ainda que o frade menor curasse os cegos, os paralíticos, os surdos, os coxos, os mudos, e mesmo ressuscitasse mortos de 4 dias, escreve que nisso não está a perfeita alegria. Andando mais um pouco, Francisco grita com força: Ó irmão Leão, se o frade menor soubesse todas as línguas do mundo, todas as ciências, escrituras, e profetizasse e revelasse as coisas futuras, os segredos das circunstâncias, escreve que nisso não está a perfeita alegria. Indo mais adiante, São Francisco chama novamente com força: Ó irmão Leão, ovelhinha de Deus, mesmo que o frade menor falasse a língua dos anjos e soubesse tudo sobre as estrelas e sobre as ervas, e lhe fosse revelado todos os segredos da terra, dos pássaros, dos peixes, de todos os animais, homens, árvores, pedras, raízes, águas, escreve que nisso não está a perfeita alegria. E caminhando mais um pouco, torna ao chamar em alta voz: Ó irmão Leão, ainda que o frade menor soubesse pregar como ninguém e convertesse todos os infiéis da terra, escreve que nisso não está a perfeita alegria. Francisco continuou falando assim durante 2 milhas. Então o Frei Leão, bastante admirado, perguntou-lhe: Pai, peço que, por amor de Deus, que me digas onde está a perfeita alegria. Então o santo respondeu: Quando nós chegarmos ao convento de Santa Maria dos Anjos, totalmente molhados e tremendos de frio, por causa da neve, cheios de lama e de fome, e batermos na porta e o irmão porteiro nos disser: Quem são vocês? E nós lhe dizermos que somos 2 de seus irmãos, mas ele irritado falar: Não são não, vocês são 2 vagabundos que andam enganando a todos por aí, roubando as esmolas dos pobres. Por isso, fora daqui, e não nos deixarem entrar no convento,
e fazer com que ficamos na neve, na chuva, com frio e fome, até de noite? Então, se suportarmos tudo isso com alegria, sem nos perturbarmos e sem murmurarmos contra ele, e até pensarmos humildemente que o porteiro nos reconheceu e falou tudo aquilo com permissão de Deus, aí, irmão Leão, escreve que nisso está a perfeita alegria. Depois de tudo isso, irmão Leão, se continuarmos a bater na porta e ele sair do convento furioso e nos expulsar falando muitas injúrias e nos der bofetadas dizendo: fora daqui, seus ladrões vis, aqui ninguém lhes dará comida nem cama. Se nós suportarmos tudo isso com paciência e alegria e de bom coração, escreve, irmão Leão, nisso está a perfeita alegria. E ainda uma vez, por causa da fome e do frio da noite, batermos e chamarmos e pedirmos por amor de Deus, com muitas lágrimas, que abra a porta e nos deixe entrar, e se ele, mais escandalizado, nos chamar de vagabundos importunos e disser que nos pagará como merecermos, e sair com um bastão nodoso na mão e nos agarrar pelo capuz e nos atirar ao chão, e nos arrastar pela neve e nos bater muito, se suportarmos todas essas coisas com paciência e alegria, pensando em tudo o que Cristo bendito sofreu por nós, escreve, irmão Leão, que nisso está a perfeita alegria. E ouve, pois, a conclusão: acima de todas as graças e de todos os dons do Espírito Santo, os quais Cristo sempre concede aos seus amigos, está o dom de conseguir vencer a si mesmo, de boa vontade, suportar todas as injúrias e desprezos, lembrando sempre que todos os dons vêm de Deus, como nos diz o apóstolo. Que tens tu que não haja recebido de Deus? E se recebestes dele, por que te glorias? Mas, irmão Leão, nós podemos nos gloriar na cruz da tribulação de cada aflição, porque isto é sim nosso. Assim, gente, São Francisco de Assis nos ensina a viver na alegria e nos mostra o que é alegria. Além disso, São Francisco de Assis tinha um amor profundo pela criação. No Cântico das Criaturas, ele louva a Deus com todas as criaturas criadas por ele e chama o sol, a lua, o vento e a terra de irmãos. Certa vez, o santo, através do diálogo e da paz, pacificou um lobo feroz que aterrorizava a cidade de Gúbio, o chamando de irmão lobo. E por que ele tinha esse amor profundo pelos animais e pela natureza? Porque assim como nós, eles são obras das mãos de Deus. Porém, embora atraído por todas as criaturas, seu coração o levava especialmente às almas resgatadas pelo sangue de Cristo, ou seja, nós seres humanos. E quando nelas percebia qualquer mancha do pecado, São Francisco de Assis não condenava e não se irritava. São Francisco de Assis chorava a sua desgraça, com uma sensibilidade tão comovente que as gerava todo dia como uma mãe em Cristo. Ele chorava o pecado do próximo, por amá-lo e por querer a salvação de todas as almas. E por que São Francisco de Assis tinha tanto amor assim pelas pessoas? Porque ele sabia que Cristo derramou o sangue por cada uma delas. São Francisco de Assis pregava a cruz, de tal forma que ele foi chamado por São Boaventura de ministro e embaixador da cruz. A recordação da paixão de Cristo gravou-se tão profundamente em seu coração que dificilmente ele conseguia conter o pranto e deixar de suspirar quando pensava no crucificado. Uma vez, quando São Francisco de Assis encontrou um giz, ele traçou uma cruz sobre seu manto e adotou essa cruz como emblema, a fim de confiar sua alma ao madeiro que nos salvou.
e em suas viagens ele pregava por toda parte as glórias da cruz. É assim que um cristão deve ser, gente, tendo profundo amor. E eu gostaria de encerrar esse vídeo fazendo a oração que São Francisco de Assis fez a Deus, porque é assim que todo cristão deve viver. E se você quer de fato ser um seguidor de Cristo, reze essa oração junto comigo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém.